México. Se você procura praias de areia, ruínas antigas, e um taco ou dois, então este é o seu lugar. Todos os anos, os turistas se reúnem em locais populares ao longo deste trecho de terra chamado Península de Yucatán. Mas chegar aqui não é fácil e as viagens de ônibus para alguns desses pontos quentes podem levar várias horas, na melhor das hipóteses. Até agora. O México está construindo uma nova ferrovia enorme na península chamada Tren Maya. Mais de 1.500 quilômetros de trilha percorrerão a selva conectando os principais locais de ruínas, praias e hotéis. Mas desde que a construção começou, o projeto enfrentou uma séria reação e as obras foram mesmo interrompidas em algumas ocasiões. Ambientalistas e comunidades indígenas dizem que o trem representa uma ameaça para a região e eles querem que os planos atuais descarrilem. Eu não sou sistematicamente contra o trem. Sou contra o trem do jeito que está sendo feito agora. Enquanto isso, as autoridades acreditam apaixonadamente que os ganhos econômicos serão positivos, superam quaisquer pontos negativos e estão executando o projeto a toda velocidade. Bem-vindo à ferrovia de 10 bilhões de dólares na selva. A Península de Yucatán, no México, é o lugar para estar. Aninhado no canto sudeste do país entre o Mar do Caribe e o Golfo do México, a areia branca, mergulho com snorkel e resorts. Mas nem sempre foi assim. Há 50 anos, muitas grandes cidades da região eram ainda relativamente pouco desenvolvidas e grande parte da economia dependia da agricultura. Então, na década de 1970, o México começou a construir hotéis e aeroportos em cidades como Cozumel e Cancún. Agora, milhões vêm aqui todos os anos. Mas muito antes de os turistas chegarem, esta área abrigava uma das maiores comunidades, uma civilização histórica de povos indígenas que remonta milhares de anos. Muitas das estruturas que construíram, como pirâmides e templos, ainda existem hoje, e eles se tornaram pontos turísticos populares. Chichén Itzá é uma daquelas cidades maias cheias de ruínas antigas. Os turistas normalmente navegam nesses destinos através da rede de ônibus do México que começa em Cancún. Mas tudo pode ser um pouco lento. O passeio para Chichén Itzá é uma viagem de ida e volta de 6 horas na melhor das hipóteses, e isso é muito tempo para gastar em um ônibus. Para resolver tudo isso, em 2018 o país anunciou um de seus maiores projetos de infraestruturas, uma rede ferroviária de 1.500 quilômetros chamada Tren Maya ou Tren Maya em espanhol. Ele começará no aeroporto de Cancún e dará uma volta pela península de Yucatán, parando em lugares como Chichén Itzá, Tulum e a Riviera Maya, um trecho rachado da costa do Caribe. A maior parte do percurso passará por áreas já desmatadas para uso, inclusive sobre os trilhos de uma rede ferroviária anterior que nunca foi totalmente concluída. Isso permitirá que os turistas viajem para todos os destinos mais populares em menos tempo e sem dúvida com mais conforto do que os ônibus. Com 21 estações, 17 paradas e 42 trens em seus trilhos, a rede poderia transportar mais de 40 mil passageiros todos os dias, bem como carga. O projeto de quase 10 bilhões é liderado pelo Fundo Nacional para a Promoção do Turismo, ou Fonatur, uma agência do governo mexicano e financiada por impostos turísticos. Quando abrir, os passageiros poderão viajar em um dos 3 tipos de trens. Padrão, restaurante e um trem de longa duração. O design exterior é inspirado na cultura maia e pode atingir velocidades de até 160 km por hora. Isso é um pouco mais rápido do que um ônibus. A construção começou em 2020 e será concluída em 7 seções em 2 fases principais, com a primeira com o objetivo de abrir em 2023. O trecho norte conectará Cancún e Playa del Carmen, enquanto o trecho sul ligará a parte sul de Playa del Carmen a Tulum, e esta fase será totalmente elétrica. Equipes de construção estão trabalhando em locais que se estendem por grandes distâncias, lutando com locais remotos, um ambiente de selva, calor e umidade extremos. Agora, apesar de ser liderado pela Agência de Turismo do México, o trem visa beneficiar mais do que apenas os turistas. Promete gerar milhares de empregos locais e contribuir para o desenvolvimento econômico da Península de Yucatán. Mas nem todos estão a bordo para o passeio. Alguns temem que o Tren Maya não beneficie economicamente as comunidades menores que pretende conectar, e servirá simplesmente aos turistas e aos ricos ou apenas resorts mais estabelecidos verão ganhos. Enquanto a construção faz uso da rede ferroviária anterior, esses trilhos estão sendo alargados por causa da nova tecnologia de trem.
E é aí que há maiores mentiras e controvérsia. Faixas mais largas significam mais pessoas e mais paisagem sendo limpa para abrir caminho. Agora, muitos moradores estão reagindo. A lista de questões legais que as pessoas têm com o projeto é longa, mais de 25 liminares foram impetradas até o momento. Apesar do trem ter Maia em seu nome e design, muitas comunidades indígenas estão fortemente oposto a isso. Eles dizem que ameaça locais históricos existentes e potencialmente não descobertos. As autoridades devem notificar as comunidades sobre o projeto, mas líderes indígenas afirmam eles não estavam totalmente informados sobre a extensão do impacto do trem, e que apenas os benefícios eram mencionados. Eles também dizem que muitas dessas reuniões não foram apresentadas na primeira língua dos locais. O governo mexicano afirma que fez acordos com as comunidades locais realizando assembleias e continua a oferecer um diálogo permanente e aberto. Quanto aos sítios desconhecidos, bem uma equipe de arqueólogos da Fonatur tem trabalhado para documentar qualquer coisa escavada ao longo da rota, e até agora, eles registraram mais de 19 mil artefatos e 160 enterros. Mas os artefatos não são a única coisa que está sendo desenraizada. Esse governo mexicano esta metade do ano passado no governo e anunciaram que será necessário despejar cerca de 3 mil famílias de casa e na península de Yucatán, haviam umas 300 famílias prestes a serem despejadas. Embora alguns tenham recebido moradia, muitos não estão satisfeitos com essa alternativa. As habitações nas comunidades maias são diferentes da casa ocidental. Eles têm um design diferente, uma dinâmica diferente, e às vezes algumas fortes dúvidas sobre os materiais que eles estão usando, porque você pode simplesmente usar qualquer material em qualquer lugar porque você tem clima ruim, geografia e outros fatores. Enquanto isso, um projeto ferroviário que liga as famosas praias do México a sítios arqueológicos tornou-se um grande perigo ambiental. Com partes da pista passando diretamente por florestas tropicais, savanas e manguezais, muitos ativistas estão preocupados com seu impacto nas espécies ameaçadas da península. Se você abrir um novo caminho para a fragmentação e para a colonização por pessoas, que vai destruir o habitat da onça naquela área. Não tem lugar para esse trem percorrer essa rota no sul da península de Yucatán. Até agora, a construção já levou à derrubada de 120 km² de selva e quase 9 milhões de árvores sendo derrubadas. Esta é a maior floresta tropical ao norte do Istmo do Panamá. O próximo é o Amazônia por uma ordem de grandeza. Não podemos nos dar ao luxo de perdê-la para esse tipo de coisa. O governo argumenta que os trens são mais ecológicos do que as rodovias e que o impacto da ferrovia não será muito extenso porque a maior parte do percurso passa por trilhos existentes. As autoridades também dizem que as estratégias de mitigação, como viadutos e passagens inferiores, permitirá que a vida selvagem atravesse com segurança. Mas isso não é suficiente para alguns adversários. Um megaprojeto pode funcionar e beneficiar as pessoas. Demora entre 30 a 55 anos. Através do design e implementação. Aqui é o oposto, isso não é uma ideia compartilhada pelas pessoas que moram lá. Mas eles estão com pressa. Até recentemente, o projeto não mostrava sinais de pisar no freio, mas, em 2022, o Trem Maia enfrentou contratempos quando o governo anunciou que parte dela seria subitamente redirecionada. Os hotéis em Ain, Cancún e Tulum e toda aquela área decidiram que não queriam treinar ali mesmo porque ela vai atrapalhar o trânsito para os hotéis. A nova rota passaria por um histórico e sagrado conjunto de cavernas submarinas, e isso poderia colocá-lo em perigo de colapso. Esse aquífero é absolutamente a chave para o desenvolvimento da vida na península, a vida humana ou vida natural. Perdemos isso. É o fim da península. As pessoas expressaram suas preocupações e um tribunal ordenou uma suspensão temporária. Não muito tempo depois, a construção de outra seção da pista foi temporariamente suspensa. Embora muitas comunidades tenham manifestado sua oposição ao Trem Maia, vários outros saúdam o prometido impacto econômico do trem. Os números do governo mostram que cerca de 80% das comunidades apoiam o projeto, com muitos apontando que partes da selva foram limpas antes para desenvolvimentos semelhantes. Os assentamentos humanos das Nações Unidas acreditam que o projeto reduzirá a pobreza em 15% e dobrará crescimento econômico até 2030. O trem permitiria que as fazendas locais transportassem mercadorias com mais facilidade. É claro que há opiniões divergentes em ambos os lados das pistas.
Mas, apesar das divergências, Rodrigo espera se encontrar em algum lugar no meio. Nós realmente precisamos pisar no freio e pensar em um melhor arranjo territorial e do que queremos fazer com a Península de Yucatán, junto com os maias, junto com todos. Cada parte interessada precisa fazer parte dessa discussão. Se você gostou deste vídeo e gostaria de obter mais do canal, inscreva-se agora para não perder nada.